4. É, nós estamos no capítulo que fala do, do assassinato de Abel por Caim. E tem algumas coisas aqui que eu gostaria de mencionar. Já falamos algumas coisas sobre, mas eu gostaria de continuar trabalhando a questão é, da, 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 da semeadura teológica aqui. A primeira é a ideia de que a religião pode ser um instrumento extremamente enganador. Foi o que aconteceu com Caim. Ele acreditou, assim como a mãe dele também, né, ele acreditou que ele era a criança prometida. E não foram checar isso com Deus. E isso é um equívoco que se repete na religião, quando a religião estabelece dogmas que nunca revisita, que nunca checa com Deus, e, e isso vai causando transtornos sem paralelo. O caso de Caim e Abel é um caso emblemático. Mas isso vai se repetir, por exemplo, na Idade Média, quando a Igreja de Roma, baseado nos dogmas, faz aquela caça, literalmente a caça às bruxas, e não só às bruxas, mas a todos quantos divergem da Igreja, porque eles realmente acreditavam que eram os guardiães do Cristo, os representantes do Cristo, e na prática, os senhores do Cristo. Em nome disso, trucidaram, mataram. Então, a religião é diferente da fé. A fé nos conecta com a Trindade, com o Deus eterno. Mas a religião tenta transformar a fé, que é suprarracional, em algo absolutamente racional, num conteúdo, um conteúdo a ser obedecido. E quando esse conteúdo é desafiado por alguma maneira, de alguma maneira, é, a religião reage do mesmo jeito que Caim reagiu. Então, você vê, é um princípio que está aqui. O Caim reagiu a, a, ao holocausto, à oferta de Abel, recebida por Deus, não como, não como uma admoestação para ele, mas como uma reprovação, porque ele não conseguia admitir que precisava rever a oferta que estava dando ao Senhor. E não é porque ele não estivesse doando animais, como um cordeiro, um novilho, um pássaro, não, mas porque ele não estava doando, não estava cultuando com as primícias, frutos da primeira colheita. E então, a reprovação divina
que deveria soar como uma admoestação, que deveria levá-lo, portanto, ao arrependimento e à consequente mudança, ele não conseguiu administrar. Ele não conseguiu admitir que estivesse errado. Não conseguiu admitir que precisaria rever a sua crença. E isso vai se repetir ao longo da história. Nós vamos ter isso, o caso mais drástico, o movimento mais drástico, obviamente, é o movimento da Idade Média, chamada Idade das Trevas, onde a Igreja de Roma perseguiu e matou todos os que não concordassem com ela. E a cada qual com uma desculpa, a cada qual com uma acusação diferente. E nessa insanidade morreram as mulheres acusadas de bruxaria, morreram os que intentaram a reforma que mais tarde seria conhecida como Reforma Protestante, morreram os que tentaram resgatar ou popularizar a Bíblia, por aí vai. Isso sem contar, por exemplo, a, o silêncio imposto à ciência, como Galileu Galilei e tantos outros no correr da história. Então, esse é o princípio que a gente vê aqui na relação de Caim com Deus. O Caim, então, ao invés de aceitar a admoestação divina, se vinga de Deus no irmão. Lamentavelmente, é típico da religião isso, do desvio religioso, né? A outra coisa que está aqui semeado é o que eu chamo de demonização do ser humano. A demonização do ser humano começa quando o ser humano aceita sugestões que o levem em direção ao ódio. Todas as vezes que seres humanos aceitam sugestões que os levam em direção ao ódio, não importa em que grau, você está vendo um processo de demonização. Ele começa por aí e vai até a gadarenização de todo mundo, onde o sujeito perde toda a personalidade, passando por N situações, que a gente nem tem como nomear, porque nem elencar, porque são muitas. E, e essa demonização é um fato, é um fato. A característica da demonização é o afastamento da pessoa em relação a Deus. E assim, é preciso que se note que esse afastamento da pessoa em relação a Deus não é necessariamente negar a Deus, mas é começar a portar-se de forma contrária a Deus. E, e sempre é em detrimento de Deus e em favor da egolatria, no mínimo. Começa aqui. O que vai destruir Caim é a egolatria. Ele não consegue admitir que poderia estar errado. Então, quando você cultiva o seu próprio ego em detrimento
do próprio Deus, porque é uma disputa por adoração. E se estamos adorando a Deus ou adorando a nós mesmos. E adorar-se a si mesmo pode ser pelo egoísmo em si, pela idolatria em si, ou pode ser por meio de ídolos, enfim, usando meios, outros objetos de adoração que não Deus. Mas sempre será a egolatria. Então, essa é outra coisa que a gente tem de ver. Aqui, esse é um processo de demonização. Começa com a pessoa aceitando os sentimentos inspirados pelo diabo e termina com a gadarização. Quando, se Deus não interromper o processo, ele vai acabar tirando a sua própria vida ou coisa que o valha. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a ideia da demonização aqui aparece como algo que, no princípio, pode ser rejeitado. Então, é a fala do Senhor. Ah, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, é uma vigilância. E é, e é claro que é uma vigilância a partir da adoração, sempre. Ou seja, o que eu estou sentindo, o que eu estou desejando, não adora a Deus. Não adora a Deus. Não o glorifica, não o manifesta, não o representa e não o apresenta. Não adora a Deus. Não o glorifica, não o manifesta, não o representa e nem o apresenta. Então, quando eu percebo que não leva à adoração, eu tenho de recuar. Então, como é que você avalia todo o sentimento desperto em você? Se ele leva ou não à adoração. Pode ser qualquer tipo de sentimento. Esse sentimento me leva à adoração, ou seja, esse sentimento me leva a glorificar a Trindade, esse sentimento me leva a representar a Trindade, esse sentimento me leva a apresentar a Trindade. Se não leva, eu preciso dominá-lo. Eu preciso resisti-lo. E, e é o que Deus, o Cristo, por meio do Cristo, disse ao Caim: o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, essa é a ideia da demonização. Isso é um processo de demonização. Começa com um sentimento inadequado, de qualquer ordem. A outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que Deus avisou Caim do perigo que ele corria, mas não avisou Abel.
Isso precisa, é preciso que se veja. Deus avisou Caim: ó, você está entrando num processo religioso, você não está aberto à correção, você se tornou o seu próprio referencial, quando o seu referencial deveria ser o seu Deus. Você está aceitando um sentimento proveniente do diabo que não glorifica a Deus, não representa a Deus e não apresenta a Deus. Você precisa dominar esse sentimento. Esse processo que você está passando é um processo de demonização. Você precisa resistir. Então ele avisa o Caim em detalhes, mas ele não avisa Abel. E isso é uma coisa que todos nós temos de refletir. Por que o Senhor não avisou Abel? A questão da missão, todos nós estamos é, em missão. A missão da humanidade é, a princípio, desde a criação, era ser o corpo da Trindade. E essa missão exigia da Trindade, da humanidade, uma conexão plena com a Trindade. A Trindade rompeu com Deus, mas Deus não rompeu. A humanidade rompeu com Deus, mas a Trindade não rompeu com a humanidade. Continuou a conversar com a unidade, embora a humanidade alongou a distância, aumentou a distância. Antes, para a Trindade vir falar com a humanidade, ela fazia a viagem do infinito para o finito. Agora, para falar com a humanidade, a Trindade faz a viagem da luz para as trevas. É muito mais longa, muito mais profunda e é sacrificial. E aí, a humanidade, alcançada, como no caso Abel, que se manteve adorador, a partir de Abel é avisada. E isso é uma verdade para todos nós. E ela é avisada de quê? De que o enfrentamento contra o mal pode causar danos irreversíveis, como a morte. E que Deus não vai nos poupar do martírio. Porque o martírio, desde sempre, foi o caminho de Deus. E quando a gente se une a Deus, ou é unido a Deus, a gente começa a transitar nesse caminho.
Por quê? Porque o custo de enfrentar as trevas. E isso é uma coisa é, difícil de trabalhar. Eu já contei para vocês de uma reunião que eu participei e com um jovem que seria candidato a um cargo político na cidade dele e é, três professores de Bíblia foram levados a falar com ele. E eu fui um deles. Um dos professores falou sobre ah, ajudá-lo a compreender a política nas Escrituras. O outro falou sobre ajudá-lo a conviver com a igreja a partir da política. E eu falei que ia prepará-lo para o martírio. E um dos colegas disse, o professor que ia falar sobre a questão da política e tal, disse, mas Ari, assim você não vai ter nunca ninguém com você na igreja, porque quem é que quer ir para uma igreja que prepara a gente para o martírio? E eu disse, mas não tem jeito dele entrar no mundo que ele está entrando e continuar cristão se ele não estiver aberto ao martírio. A questão do martírio é que não é Deus que se compromete a nos livrar do martírio. É a gente que se compromete a ser fiel, mesmo que isso exija martírio. É outra história. Então, o Senhor nunca avisa do martírio, porque esse preço, essa possibilidade já está posta. Porque esse é o grande convite de Jesus. Se você quiser me seguir, vem morrer comigo. Tome a sua cruz e me siga. Então, é muito complicado quando há um sem número de cristãos que dizem, ah, então, para seguir Jesus, eu vou ter de abrir mão de tudo que eu gosto, e o que eu gosto não é legítimo, eu não posso gostar de nada, então, eu só posso gostar de Jesus. É, uma vez eu assisti um filme da série Batman. É, naquele filme era a história de uma menina que vai fugir de uma prisão subterrânea. E só tem um jeito de fugir daquela prisão subterrânea. Ela tem de escalar o paredão. E, e não é, não é tão, não é impossível escalar o paredão. Só que quando você chegava a um estágio na, nas, na subida, você tinha de pular de uma parede do paredão, do abismo, para outra. Não era um abismo, mas era um buraco, né? Porque a prisão estava lá embaixo. Então, você tinha de pular de uma parede para outra. Se você conseguisse alcançar a outra parede, você continuava a escalada
e saía livre. Não havia nenhum obstáculo lá em cima, ou policiais, ou coisa que o valha. Se você conseguir escalar, você vai embora. Mas, é assim, começa a escalar numa parede, numa determinada altura da escalada, se quiser continuar, tem de pular para outra parede. E aí tinha uma corda que você podia amarrar ao seu pé quando você tentava esse pulo. E assim, se você não conseguisse alcançar a outra parede, a corda segurava você, teria de descer, mas a corda segurava você. Aquela menina percebeu que amarrar-se à corda fazia, tornava impossível alcançar a outra parede, que era uma coisa que os que a antecederam e não conseguiram, não haviam percebido, que a única forma de alcançar a outra parede era esquecer da corda e arriscar tudo. E aí ela fez assim e conseguiu alcançar a outra parede, escalou, terminou a escalada e saiu livre. Qual é a questão ali? Para aquela moça sair da onde ela estava e chegar à liberdade, que ela foi uma das únicas que conseguiu, ela não podia ter nenhum outro foco, nenhum outro interesse e nenhuma distração. A ideia da mensagem cristã é essa. O Senhor os está, nos está levando nessa escalada. Nós não podemos nos distrair. E isso é uma coisa muito difícil de convencer a maioria dos cristãos. O apóstolo Paulo era, insistia nisso o tempo todo, mas é muito difícil convencer os cristãos, a maioria esmagadora dos cristãos. Por quê? Porque nós não conseguimos entender que estamos saindo do inferno. Nós ainda acreditamos que é possível ser feliz no inferno. A gente acredita que é possível se realizar como ser humano no inferno. A gente acredita que há coisas no inferno que valem a pena. A gente acredita que o inferno não é tão ruim assim, que tem uma outra coisa no inferno que é até desejável. Então, quando a gente vê uma cena como essa, em que o senhor avisa o sujeito, o possível assassino, mas não avisa a possível vítima, a gente leva um susto. Bom, então, como é que é isso? Ah, isso é o seguinte: o senhor vai avisar o Caim para ele resistir ao diabo. Mas em relação ao Abel, o senhor vai dizer para ele: com você está tudo bem. Não importa o que aconteça com você está tudo bem. Se você continuar aí, você vai continuar bem. Se você não ficar aí, você vai continuar bem. Com você está tudo bem, porque você está andando comigo.
ponto. Não importa o que aconteça. O que importa é que você está comigo. Isso é quase impossível convencer os cristãos, principalmente os modernos, os odiernos, nossa turma, os nossos contemporâneos e nós mesmos, né? É quase impossível, impossível, impossível. É um negócio tão impossível, ou tão difícil, impossível, não é óbvio, mas é tão difícil que os romanos e os ortodoxos começaram a chamar os cristãos e cristãs que conseguiam de santos. Quem são os santos? São os que conseguiram. Os que conseguiram finalmente perceber que isso aqui é um inferno e que não tem nada de bom no inferno. Por isso o Senhor não avisou o Abel, porque o grande lance da redenção não é sobreviver ao, ao maldoso ou ao maligno. O grande lance da salvação é estar absolutamente, plenamente conectado ao Altíssimo. E uma vez que você está conectado ao Altíssimo, acabou. Você chegou lá. Não tem mais nenhum lugar para ir. Você chegou lá. É a história que nós vamos ver do Enoque. Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Por quê? Porque chegou lá. Não tem mais lugar para chegar. Então, é difícil, porque nós sempre, alguém nos avisou equivocadamente que no Senhor nós temos um guarda-costas. Porque quando as Escrituras dizem que o Senhor é o nosso refúgio, a gente pensa que o Senhor é o nosso guarda-costas. Mas a ideia é que o Senhor é o lugar onde nós estamos escondidos. E não importa o que aconteça conosco, nada nos tirará de lá. Que é a grande fala paulina: nada vai me convencer que Deus não me ama, nem tribulação, nem angústia, nem prisão, nem nada. Nada vai me separar do amor de Deus. Eu estou lá e ninguém vai me tirar de lá. E nada vai me tirar de lá. Então, esse é o caminho semeado aqui, a verdade semeada aqui. Que, como eu disse, não é a, a história mais vivida entre nós. Por isso que tanto os romanos como os ortodoxos começaram a dizer: esses são santos. Eles chegaram lá, eles são santos. O, o, essa abordagem essa abordagem tanto dos romanos quanto dos ortodoxos está equivocada. Mas não é incompreensível. Não é incompreensível. Então, isso está semeado aqui no Abel. O senhor não vai me avisar.
Porque salvação não é impedir de sofrer reveses na vida. Salvação é adotar-me e abrigar-me em si mesmo, em Deus mesmo. Então, eu estou abrigado no Senhor, eu estou no lugar onde devia estar. Então, eu gosto de fazer aquela brincadeira lá com a conversa entre o Senhor e Abrão, em que o Senhor disse a Abrão que abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. E aí o Abrão vira para o Senhor e diz: Gostei dessa ideia do abençoar quem me abençoar, que aí ele vai querer me abençoar mais. Agora, eu não entendi essa do amaldiçoar aí, porque não era mais fácil o Senhor impedir que ele me amaldiçoasse? Assim, ó, não causava problema para mim, não causava problema para o Senhor, porque eu sei que o Senhor não gosta de ficar amaldiçoando ninguém, e não causava problema para o sujeito que está correndo o risco de ser amaldiçoado. E aí, qual é a resposta divina? A resposta divina é: eu salvo você na vida, mas não da vida. Eu salvo você na vida, mas não da vida. Porque a vida está do jeito que está, porque vocês a fizeram assim. Então, é claro que você sempre pode dizer, não, mas não tem vários casos de libertação. Então, tem. Tudo depende da missão. Tudo depende do Kairos. Tudo depende da missão que Deus ainda tem para fulano, beltrano e ciclano. Tudo depende da missão. Hoje mesmo eu estava ouvindo um testemunho de uma senhora que, que a filha recém-nascida morreu e ela começou ficou com a filha umas 2 horas no colo. E aí cantando ao Senhor e pedindo ao Senhor para receber a filha e chorando. A filha já decretada como morta e elas estavam apenas pedindo à mãe, deixando a mãe se despedir da filha que ela morreu. E aí a mãe está cantando e agradecendo a Deus, e ao mesmo tempo chorando muito e pedindo para Deus cuidar da filha e tal. E de repente a criança ressuscitou. E a história é muito bonita. A criança está aí nos cuidados ainda médicos, está lá, está viva e as enfermidades que a levaram a óbito não estão mais presentes. Então, acontece? Acontece, claro. Isso certamente tem a ver com missão. A gente não sabe qual é, não sabe como, não sabe por quê. E, por isso, claro, nós sempre contamos com um milagre, ou esperamos um milagre, clamamos por um milagre. Sempre. E temos de clamar mesmo, porque nós só oramos pela vida, a gente não ora pela morte. Mas a gente tem de entender que quando a gente está no Senhor, a gente já está onde tinha de estar. E, em segundo lugar, a gente tem de entender que não tem nada, ou não deveria ter nada, que nos prendesse ao inferno.
não deveria ter nada no inferno capaz de nos atrair. Mas, como eu disse, isso nem é tão difícil de falar, mas de viver. Por isso que os romanos e os ortodoxos começaram a dizer: ah, não, esses aí são santos, porque não tinha nada no inferno que os atraísse. Isso é muito interessante. A outra coisa que eu gostaria de dizer, que está semeado aqui, que é essa coisa do martírio, é o fato de que Deus não deu a pena capital para o Caim. Ele o baniu, ele o condenou ao banimento. O que é banimento aqui na sentença dada a Caim? É que ele não se sentiria mais pertencente e confortável em nenhum lugar. Ele estaria sempre em estado de desalojamento. Eu acho que o espanhol tem uma palavra ótima para isso, que é ubicação e desubicação. Então, ubicado é o cara que está no lugar onde deveria estar. E desubicado é o cara que nunca mais encontrará lugar. Essa é a ideia do banimento do Caim. Você nunca encontrará lugar de repouso na Terra. Para você, no planeta, não tem mais lugar. E, e por que que Deus não deu a pena capital? Porque quando você dá uma pena, você reconhece um movimento como possível. Você, inclusive, o descreve e estabelece os níveis de punição. Então, quando você o considera possível, o descreve e, inclusive, elenca as possíveis punições, você o valida. Você o valida. Quando você, não é que você o valida no sentido de que você diz está certo. Não. Significa que você reconhece que é um comportamento natural, próprio do ser humano. Errado, é passível de punição, mas validado. É uma possibilidade dada aos seres humanos. Quando o senhor bane Caim da terra, como ele mesmo disse, o senhor está me tirando da terra, o senhor não está dizendo que não valida o assassinato, não reconhece o assassinato como natural, não o reconhece como um comportamento natural ao ser humano. Ele não está validado. Quando um ser humano comete um assassinato, ele perde o direito de estar no planeta. Mas perda do direito não significa tirar a vida dele. Significa levá-lo à compreensão de que não tem mais lugar para ele. Ele nunca mais se sentirá em lugar algum
ou pertencendo a lugar nenhum, ou pertencendo a algum lugar, e nunca será recebido, nunca será abraçado pelo planeta, nunca terá o planeta como parceiro. Ele está banido da face do planeta. Ele nunca mais achará lugar de repouso. E aí, quando o senhor faz isso, é porque ele não queria banalizar o crime de assassinato, que nós banalizamos, porque à medida que nós estabelecemos as leis, etc., etc., e estabelecemos as condenações, etc., eh, nós validamos isso, nós naturalizamos. É natural, não é mais um escândalo que merece o banimento do planeta. Bom, é claro que qualquer um de nós pode dizer, bom, mas tinha outro jeito para nós? Provavelmente não mesmo. A gente fez o melhor que podia. Mas, justamente por causa disso, nós temos de conviver com o assassinato como uma possibilidade validada no relacionamento humano, coisa que Deus não admitiu fazer. Ele não validou o assassinato como natural ao ser humano e como um possível relacionamento humano. E é claro que você pode dizer, bom, então, o que que ele fez quando disse a Moisés, não matarás? E quando ele estabeleceu as punições para o assassinato? Aí você vai voltar à realidade do Israel como um povo formado para trazer o Cristo. Ou seja, como diria Jesus Cristo aos fariseus e aos seus espectadores, milênios depois, Deus permitiu isso por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, finalmente Deus admitiu é, o, o, a, a, a tristeza. O ser humano é assim. Tornou-se assim por causa da rebelião. E quando foi que ele admitiu isso? Depois do dilúvio. Nós vamos chegar lá. Quando ele diz: eu não vou ferir mais os outros seres viventes por causa do ser humano. Porque o ser humano é isso mesmo. Tornou-se isso mesmo. Eu não vou mais ferir o restante do planeta por causa deles. Então, isso tá semeado aqui. A angústia de Deus com a existência humana. E, e aí depois nós vimos o Caim coabitando com a mulher, tendo que o pessoal pensa, mas ele casou onde? Não, aqui é coabitar, ter relação sexual com a mulher. E a mulher deu um filho depois desse, dessa tragédia toda. Eu já falei com vocês que os judeus, os hebreus não contam a história como os gregos. Para eles, a história é contada a partir do evento, que muda a face da história.
o movimento da história, um evento que dá fim a uma era e início a outra. Então, ele teve um filho, que ele chamou de Enoque, aí ele edificou uma cidade, então se percebe que ele rompeu com Deus de vez e não saiu errante na terra. O fato dele não ter saído errante na terra não significa que ele achou um lugar para si, no sentido de se sentir conectado. Não. Tanto é que ele não se sentiu que ele edificou uma cidade, que é exatamente o oposto do jardim. Então, a cidade aparece nas Escrituras como um ato supremo de rebeldia. Uma rebeldia contra o Criador e contra o planeta, porque é uma tentativa de se impor ao planeta. É o fenômeno urbano. E, e depois ele vai ter um sem número vai ter os seus descendentes. Irade, Meujael, Metusael, Lameque. O Lameque vai assassinar dois homens por motivos fúteis. Aí vem o Jabal, depois vem o Jubal, depois vem as mulheres Zilá e que são as mães deles, a Ada e a Zilá, que são as mães dos filhos de Lameque, que é a quinta, já é a quinta geração de Caim, todos eles na cidade de Nod, tentando vender a ideia de que podia levar o ser humano de volta para o jardim. Então ele é o novo líder e aí ele diz que ele vai ser vingado 70 vezes 7. Por quê? Porque ele é o líder que vai levá-los de volta ao jardim. Então ele pode fazer qualquer coisa. É o mesmo princípio que nós vamos ver nos famosos ungidos do Senhor. Um ser ungido do Senhor, você pode fazer qualquer coisa, porque afinal de contas é você que vai levar o povo de volta para o jardim. Esse princípio da manipulação religiosa está aqui presente. Começa com Caim, que convence as pessoas que ele é o ungido, que o sinal dele é sinal de eleição e não de condenação, e vai passando para os seus filhos, para os seus descendentes. E aqui a gente tem um Lameque que leva isso às últimas consequências, inclusive matando pessoas por motivos fúteis. Já não tem mais nenhum senso de desubicação, de perder o contato, da conexão com a vida, e que é a lógica de Deus. Se você assassina, você perde a conexão com a vida. E, e, e aí você tem o Jubal, depois você tem o Tubal-Caim, depois você tem a Naamá, que é a irmã do Tubal-Caim, depois você tem os demais descendentes dele, e por aí vai. E, e termina aqui na conversa dos 70 vezes 7, no versículo final do versículo 24. No início do versículo 25, você tem a outra genealogia que nasce de Adão, que é a genealogia produto da oração da Eva. Mas eu queria, antes de passar para lá, trabalhar essa lógica aqui. Aqui na genealogia de Caim, você tem o que os descendentes de Caim fizeram. Você sabe, por exemplo, que Jabal foi o pai dos que habitam em tendas, versículo 20, e possuem gado, que o Jubal foi pai de todos os que tocam harpa e flauta, que Tubal-Caim foi artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro,
Então você sabe o que eles fizeram. Que Lameque governava a cidade e assassinou duas pessoas e disse que ninguém ia pôr a mão nele, porque se quem tocasse no Caim seria vingado por Deus 7 vezes, quem tocasse no Lameque seria vingado por Deus 70 vezes 7 vezes. Que é o que Jesus vai citar para o Pedro, quando Pedro pergunta quantas vezes devo perdoar um irmão. E 7 vezes, sugere o Pedro. E aí Jesus disse, não, 70 vezes 7. Ou seja, 70 vezes 7 virou a marca da vingança. Se você tocar em Lameque, Deus vai vingar o Lameque em você, vai, vai, vai condená-lo a receber uma vingança 70 vezes 7 vezes maior do que as 7 vezes do Caim, que você tocou no ungido do Senhor. E aí Jesus converte essa frase para ser a frase do perdão. Ou seja, o homem rebelde quer que todo aquele que lhe causar mal receba do Senhor a vingança. O não nascido quer que todo aquele que lhe cause mal receba do Senhor o perdão. Você vai ver isso em Jesus, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Você vai ver isso em Estevão, dizendo, Senhor, não lhes impute esse pecado. Então, o que que você tem aqui? Você tem o nome deles até a quinta geração, que é Lameque, e termina aqui com Lameque, é, com essa sede de vingança. Aí, isso é o que você tem. Agora, o que é que você não tem? Primeiro, não sai das 5 gerações aqui, parou. Na verdade, ele tem uma sexta geração, que é Jubal, Jabal, Tubal-Caim, Naamá. E para aí. Acabou. 6 gerações. E a gente já não sabe mais o que que aconteceu com Jubal, com Jabal, com Tubal-Caim ou com Naamá. Já quando você começa no versículo 25, você tem que Adão tornou a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Ou seja, a Eva clamou e Deus atendeu a Eva. E lhe deu um novo nome. E a Sete nasceu-lhe um filho, que ele pôs o nome de Enos. E a partir desse filho, o nome do Senhor voltou a ser invocado, resultado da oração de Eva. E aí você vai ver a geração deles como é que é. A, o Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, que ele chamou Sete. Cadê o Caim? Desapareceu. Cadê o Abel? Desapareceu. Quer dizer que não tem mais filhos de Caim, nem tem mais filhos de Abel? Não. Quer dizer que começou uma outra história.
E começou uma outra história quando Adão tinha 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. É, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. E depois disso, teve o Sete viveu 105 anos, aí veio o Enos, aí o Enos viveu 807 anos, teve filhos e filhas, depois eh, teve o Cainã viveu, o Enos viveu 815 anos, depois o Cainã viveu 70 anos, gerou Maalalel, depois o Malalael viveu, o Cainã viveu até os 840 anos, depois o Cainã viveu, teve ao todo 910 anos, o Malalael viveu 65 anos, gerou a Jared, depois viveu mais 830 anos, ah, e ao todo viveu 890 anos. Depois o Jared, e aí você está vendo que já passou de 5 gerações e está andando. O Jared viveu 160 anos e gerou a Enoque. Depois que Enoque gerou, depois que gerou Enoque, ele viveu mais 800 anos. Todos os dias dele foram 960 anos. Enoque viveu 65, gerou Metusalém, andou com Deus, depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e foi embora, bem cedo. E todos os dias de Enoque foram 360 anos, 65 anos. O Enoque andou com Deus, já não era porque Deus tomou para si. Metusalém viveu 180 anos e teve Lameque. Depois viveu mais 782 anos e todos os dias dele foram 969 anos. Pois Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e pôs o nome de Noé. O que é que você tem aqui? Você tem o tempo de vida deles. Esse é um dado que você não tem na geração de Caim. E aí você descobre uma profunda verdade. Dias vividos fora da presença de Deus não são contados. Como toda a família de Caim saiu da presença de Deus, os dias deles não foram mais contados. E esse princípio vai reaparecer no Salmo de Moisés, quando Moisés vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias. Ou seja, ensina-nos a viver cada dia na tua presença, para que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a viver de tal maneira que cada dia nosso seja contado por ti. Ensina-nos a viver de tal maneira que a gente não perca um dia sequer. Que nenhum dia da nossa vida caia no esquecimento divino, ou sequer seja contado por Deus. Então, essa é uma profunda verdade que está semeado aqui, que a gente vai depois conversar bastante sobre isso. Ah, o ser humano, do ponto de vista de Deus, não, não é registrado pelo que faz, mas
por com quem vive. É, parece-me óbvio que os filhos de Sete também lidaram com gado, também lidaram com tendas, também com as tendas, também lidaram com o ferro, com o bronze, sem dúvida alguma. Mas, do ponto de vista divino, o ser humano, os dias do ser humano, não são contados baseado no que ele produziu ou deixou de produzir, mas em com quem ele viveu esse dia. Se viveu com Deus ou sem Deus. Se viveu com Deus, esse dia foi contado. E houve de fato crescimento, como disse Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Então, há crescimento quando a gente vive com Deus, na presença de Deus. E quando a gente vive fora da presença de Deus, nossos dias sequer são contados. Então, desde o princípio está semeado aqui, o ser humano, a relação do ser humano com o propósito da existência não tem a ver com o que ele produz, tem a ver com quem ele viveu, com quem ele andou. Como Enoque. Enoque andou com Deus. Então, isso é uma coisa que a gente precisa guardar no coração. Porque dias não vividos com Deus, na caminhada com Deus, são dias perdidos. Dias perdidos. Seria muito triste eu viver, sei lá, 100 anos, 110 anos, 120 anos, e quando chegar na presença do Senhor, eu descobri que vivi 30. De 120 anos, eu vivi 30, porque só 30 anos da minha vida foram contados. Ou seja, eu perdi 90 anos de 120, porque não andei com o Senhor. Então, essa perspectiva é que vai aparecer no Novo Testamento, quando o Senhor diz: deixa tudo e me segue. Ela está semeada aqui no Gênesis. Então, na próxima conversa, a gente vai trabalhar com mais detalhe o capítulo 5. Então, no capítulo 4, nós terminamos num tom, quase num tom absolutamente triste, não fosse a oração de Eva. A oração de Eva salvou a humanidade, porque o Senhor lhe deu um outro filho e deu um novo começo para a humanidade. E no capítulo 5 a gente vai ver que essa geração, fruto da oração de Eva,
é que vai salvar a humanidade, vai fazer o primeiro ato de salvação da humanidade. E aí, a resposta dessa oração de Deus, dessa oração de Eva a Deus, fala que, ainda que Eva tenha se enganado em relação a Caim, e Caim tenha acreditado que era quem não era, ou que seria quem não era, o Senhor não voltou atrás no pacto redentor que celebrou com Eva e atendeu a sua oração e deu um novo início para a humanidade. Tá certo? Então, tudo isso aqui está sustentado pelo pacto da redenção que Deus fez com a mulher. Vai ser assim até o grande dia. Ponto. Amém? Ok? E a próxima segunda, capítulo 5, nós vamos trabalhar essa coisa de andar com Deus. Joia? Perguntas? Não? Sim? Então tá bom. Até a próxima, se Jesus não voltar. Se Jesus voltar, tá cancelado, tá bom? Até porque a gente Ai, não vai precisar mais mesmo. tá bom, Ari. Uma boa noite, muito obrigada.